tratar do envelhecimento significa você tratar da própria finitude, o que é muito difícil para a maioria das pessoas, né? É preciso falar da velhice, não apenas do ponto de vista da saúde, mas do trabalho, do dinheiro e da autonomia que a gente quer continuar tendo quando chega certa idade. Esta semana na Gama, o tema é envelhecimento e hoje eu converso com a Marisa Tavares, que você ouviu aí. Ela acaba de lançar o livro Longevidade no Cotidiano, pela editora Contexto. A Marisa é jornalista, trabalhou anos na Rádio CBN e outros veículos da editora Abril. Ela é autora do blog Longevidade, modo de usar. Desde o começo da pandemia, o blog teve um aumento de 800% em visitações, o que só reforça o interesse das pessoas nesse tema. Eu sou Luara Calvenic e este é o podcast da semana. Escuta a minha conversa com a Marisa Tavares. No seu livro você fala sobre olhar para o envelhecimento de um outro jeito. O que você quer dizer com isso? Principalmente, a velhice vem sendo apresentada como um conjunto de perdas, de situações desagradáveis, como se tudo que convergisse para o maior número de anos, para a longevidade, fosse negativo. Então, essa imagem, né, negativa da velhice é algo que tem que ser repaginado completamente. Quando a gente fala, né, quando já se sabe que a humanidade ganhou um bônus de 30 anos na sua expectativa de vida do século passado para esse, será que a gente vai olhar todos os velhos como aqueles extremamente frágeis que estão numa situação muito precária? É claro que eles existem, mas olha a diversidade que há entre os 60 e os 100 anos. A gente Totalmente. Não coloca as crianças todas dentro do mesmo pacote, né? De 0 a 10 anos, quantas crianças existem e quanto já se desenvolveu esse estudo sobre a infância. A gente tem que fazer da mesma forma que no começo do século XX as crianças eram deixadas, relegadas a segundo plano, se esperava que elas crescessem logo e entrassem no mercado de trabalho, e a gente inventou, ainda bem inventou a infância. Depois da Segunda Guerra a gente inventou a adolescência e a valorizou, tanto que hoje em dia continua sendo endeusada. O mesmo processo tem que ir para a velhice, porque se tornou uma fase da vida muito longa. E aí quando eu li isso no seu livro, a gente vê os nossos ídolos da música, por exemplo, hoje em dia, já estão ali com os seus 70 e poucos anos. Aí eu fico pensando, a velhice já não foi reinventada? Já não é outra coisa? Esses são grandes precursores, né? Quando a música dos Beatles, When I'm 64, era do tipo, será que você ainda vai me tolerar, vai conseguir me amar quando eu chegar na cidade? A cidade é logo ali. Pois é. Se a gente pensar que os Rolling Stones, Mick Jagger, tem filho praticamente ali, 4, 5 anos de idade, tem neto, é tudo misturado. Mas o que essa turma precursora fez tem que ser mais normalizado para todo mundo. E aí eu me coloco, inclusive, como jornalista e como a gente ainda trata na mídia a velhice, né? Como eu falei antes, a gente mostra aqueles que estão abandonados à própria sorte, o velho que sofre abuso, aquele que realmente está numa situação de fragilidade muito grande. Ou então a gente tem uma tendência a mostrar a exceção. Então é o vovozinho de 70, 80 anos que corre a maratona, a senhorinha que faz surf, ou então a vovó gata. E todas essas coisas acabam sendo estereótipos. Não é que o estereótipo não exista. É claro que existem essas duas pontas, mas no meio disso tem um monte de gente que, na verdade, está vivendo com uma meia-idade estendida. Então, o que eu mais encontro, e eu sou uma pessoa, assim, eu já estou na casa dos 60, faço 62 agora, e o que eu vejo mais são as pessoas da minha geração falando, mas eu não me sinto assim, eu não consigo me encaixar nessa coisa de dizer, nossa, você é idoso, você é velho. Elas ficam frustradas, zangadas, porque não é assim que elas estão vivendo, elas estão ativas profissionalmente, estão em novos relacionamentos.
e não estão se percebendo. Olha que coisa interessante, né? Quando você tem uma grande quantidade de pessoas nessa faixa etária que não está se sentindo nem aposentada, nem parada, e está cobrando que o mundo passe a vê-los de outra forma. Essa é a verdadeira revolução, eu acho. O livro, ele parece muito um manual de como envelhecer bem, né? De como olhar não só para a saúde, mas também para o dinheiro, para o trabalho. Eu te pergunto, qual foi a sua ideia inicial para escrever esse livro? Por que ele chega agora? Ele chega agora, acho que por uma feliz gestação de 4 anos de blog escrevendo sobre isso. Quando eu ainda trabalhava na CBN, eu criei junto com o Alexandre Kalash, que é uma referência mundial para a questão da longevidade, e com a Mara Luque, um programa que era o 50 Mais CBN, então eu já tinha interesse nesse assunto. E depois que saí da CBN, comecei o blog no G1, me transformei, eu me chamo de aprendiz de velhice, de longevidade, porque o campo é tão vasto. E são tantas as questões que estão ali relacionadas, né, para você viver bem, viver ativamente, que eu costumo dizer que longevidade a gente tem que ensinar na infância, porque as pessoas têm que cuidar de si mesmas para não chegar aos 60 anos com uma qualidade de vida já comprometida, doenças crônicas, sedentarismo, todas coisas que vão pesando, e quando a gente é muito jovem, tudo bem, a gente aguenta virar à noite, comer porcaria e tudo mais, mas aquilo vai constando do prontuário, né? Aí tem uma hora que começa a não funcionar tão bem a nossa máquina, e é importante que ela seja azeitada. Então foram um estudo, uma coisa de ampliar entrevistar muita gente, ler muita pesquisa, que foi me deixando cada vez mais apaixonada pelo assunto. E por uma grande sorte, no começo da pandemia, eu recebi o convite para escrever o livro. Então ainda foi uma pandemia super produtiva. E você vai para o dinheiro e para o trabalho, né? Você não fala mais, você deu exemplo de saúde, que é o que a gente sempre pensa quando a gente pensa, vou me cuidar para ficar bem quando eu envelhecer, mas tem outras frentes que precisam ser vistas, né? E você traz isso no livro. Queria que você falasse um pouco disso. Com certeza, porque os próprios especialistas, o número varia, né? De quantos pilares seriam necessários para esse envelhecimento. Mas, assim, se a gente for falar de 4 grandes pilares, a gente precisa de saúde, que é claro, e sedentarismo acho que todo mundo já sabe, quanto mais, né? São tantas as pesquisas que é impossível que alguém ainda não acredite da diferença que faz. Agora, bom que a gente esteja inteiro para aproveitar a festa. Agora, a gente também precisa de outros capitais, que seriam, né, a questão de você, que é muito importante você ter relacionamentos, porque a solidão é muito nefasta. Solidão rima com depressão e a gente sabe que não tem saúde sem saúde mental, tudo está junto. Então essa rede de afetos, de família, de amigos é fundamental para esse envelhecimento. Dentro do trabalho, a gente pode colocar outras pecinhas, que é você se manter afiado, com o cérebro afiado, né? Então, o trabalho entra nisso, o pós-trabalho entra nisso, porque é uma questão que quantos não vão simplesmente viver do dinheiro, do capital acumulado, ou da sua aposentadoria no fim depois que se aposentarem, que saírem do mercado de trabalho. E o que você vai fazer com essa existência super estendida? Você vai simplesmente dar uma volta no quarteirão durante 30 anos? Uhum. É bastante tempo que as pessoas ficam nessa fase chamada de velhice, né? Exatamente, e da chamada, né, de depois, eu vou me aposentar, eu só quero curtir. Você pode achar muito bom passar 1 ou 2 meses tomando uma cervejinha, encontrando os amigos, depois vai começar a ficar meio entediante. Então, o que você vai fazer com tudo que você acumulou do seu capital? Vai ficar fazendo palavra cruzada, vendo televisão? É isso que as pessoas têm que pensar, porque assim elas vão encontrar novos amigos, criar novas relações, poderão ser úteis para os outros, fazer trabalho voluntário, ajudar a cuidar dos netos, tudo isso, uma coisa alimenta a outra, né? Já tem pesquisa que diz avós que cuidam dos netos, não estou falando cuidar de virar escrava dos netos, né? De se tornar a babá oficial, mas
aumenta o seu círculo de relações, olha como é importante, né? E dinheiro eu deixo por último, porque nesse país é muito complicado a gente poupar. Mas quanto mais cedo a gente começa a pensar no assunto e deixa um pouquinho do que a gente ganha guardado para uma emergência ou para algum plano, esse hábito de você poupar já te dá mais ferramentas para poder construir alguma reserva que vai te ajudar lá na frente. Então a gente realmente precisa ver todas essas frentes ao mesmo tempo. E é interessante que no Brasil, justamente por causa da desigualdade, a gente tem muitos tipos de velhice, né? E não são todos que têm acesso ali à previdência privada, seja lá o que for, né? E aí também outro ponto que eu trago é se aumenta a nossa expectativa de vida, aumenta também as pessoas que vão ficar mais dependentes, mais limitadas. Você acha que as pessoas se preparam para isso ou como elas deveriam se preparar pensando nesse cenário brasileiro? Infelizmente, Luara, eu vejo muito, e até em pessoas que não estão numa situação tão desfavorável, um pensamento mágico que é recorrente. Independentemente da situação financeira. Não, até gente que está trabalhando, mas que acha que vai se virar com a aposentadoria e fazer alguns bicos, sem nem imaginar, será que eu vou estar fisicamente bem? Será que o mercado ainda vai me querer ou será que eu vou ser rechaçado? As pessoas não gostam, porque falar do envelhecimento significa você tratar da própria finitude, o que é muito difícil para a maioria das pessoas, né? Eu me lembro que quando eu comecei a fazer o blog há 4 anos, eu falei assim, eu vou colocar logo a minha idade na primeira coluna, e uma amiga falou assim, poxa Marisa, mas que ideia, mas nós estamos tão bem. Eu falei assim, o fato de estarmos bem não está tirando um ano da nossa existência. Estamos caminhando para frente, não para trás. Então, é claro que a desigualdade é uma coisa dramática. E isso, é claro que vai fazer... O que vai acontecer principalmente? As mulheres vivem mais, as mulheres poupam menos. Então, a gente tem também uma questão muito sombria, que é a mulher idosa, sem dinheiro e numa situação de grande fragilidade, que acaba sendo a vítima mais fácil de todo tipo de abuso, de violência familiar, né? De abuso financeiro, porque é essa ponta que você falou, desse país tão desigual. E quando a gente vê, vou até entrar um pouco na pandemia, porque isso é uma questão que assim, vai mudar completamente daqui para frente, que é a questão da telemedicina. O que a gente viu? A pandemia acelerou esse processo. Hoje em dia, até a Organização Mundial de Saúde apoia totalmente a telemedicina como uma forma de inclusão. As pessoas vão viver mais, a desigualdade é muito grande, então proporcionar que você tenha um atendimento remoto em alguns lugares que não tem nada vai ser muito melhor, porque boa parte de pequenas emergências você pode resolver por telefone, por videochamada e tudo mais. E num país tão desigual, como é que a gente resolve isso, né? Os mais velhos, os idosos que já tinham algum trânsito e alguma intimidade com a tecnologia foram aqueles que ficaram numa situação mais confortável dentro do isolamento, do distanciamento social, porque podiam se comunicar com parentes, podiam encomendar alguma coisa, enquanto, olha só, quando, né, se você não tem um Wi-Fi, não tem o celular, os seus créditos acabam logo, você já está fora, você já está numa situação muito mais precária. Então são coisas que a gente tem que endereçar assim, como sociedade, porque eu acho que é o legado que a gente tem que deixar para as próximas gerações, ou vamos querer que as pessoas cheguem aos 60, ok, então eu tenho mais 25, 30 anos pela frente, mas com doenças crônicas, com uma qualidade de vida muito ruim. É de uma crueldade absoluta, né? A gente tem também aí um aumento da velhofobia, né? Especialmente durante a pandemia. Enfim, acho que é uma coisa que vale a gente falar, né? O preconceito contra o idoso, ele continua pesadíssimo e chegou, né, às raias do que você citou na pandemia, né? Das pessoas acharem, alguns acharem, eu prefiro pensar que seja uma minoria,
que os velhos que estavam sendo tratados nos hospitais estavam tomando o lugar de pessoas mais jovens que tinham mais chances de sobreviver, como se as vidas, né, tivessem mais peso quando se é mais jovem e não quando se é mais velho. E tudo isso que a gente está falando de longevidade, de tirar esse caráter, essa imagem sombria que envolve a velhice, faz parte desse grande movimento. Então, a primeira coisa é apontar o dedo para a ferida, e a gente, acho que pode pegar carona em movimentos que foram bem-sucedidos, não digo que resolveram todos os problemas, mas todo o movimento LGBT, que é você transformar aquilo, denunciar e você levar para que isso se transforme em política pública. A gente tem um bom estatuto do idoso, mas a questão do velho, que quando fica mais frágil e dependente, é que às vezes esse abuso ocorre dentro de casa. Em boa parte dos casos, o abusador, ele é muito próximo, é um parente próximo. Então se mistura, né, aquela relação que era de amor com uma coisa que se torna absolutamente tóxica, doentia, e você tem que ter mais mecanismos para proteger essas pessoas. E aí, assim, é uma questão de política pública. Eu acho que essa geração baby boomer, que nasceu, né, depois da Segunda Guerra até o começo dos anos 1960, tem como uma missão, porque isso diz respeito à sua própria vida. Eu costumo dizer que agora eu tenho o lugar da fala para falar de velhice. Marisa, me parece que que a melhor coisa, depois aí da nossa conversa, o melhor do envelhecimento é você manter a sua liberdade diante desse cenário, né? Então, o que você deixa aqui para terminar? O que você deixa de lição aprendida em relação a envelhecer? Tem dois conceitos que todas as pessoas ligadas à geriatria, gerontologia, gostam muito de falar, que é o seguinte: uma é independência. Você pode ficar até dependente por alguma questão de saúde, mas o importante é a autonomia. A autonomia é você decidir o que você quer, ser o protagonista da sua vida até o fim. Eu acho que todos os que estão envelhecendo estão da geração, quem está com 40, 50, já não está no auge da juventude, está começando a pensar nisso. Eu quero ser dono da minha vida, eu quero poder decidir que tratamento eu vou fazer, onde eu quero morar. Essa vai ser a grande contribuição dessa geração para que os próximos não tenham que dar murro em ponta de faca. Ok, vamos em frente. Te agradeço pelo papo. Esta semana na Gama o tema é envelhecimento e eu te convido a entrar no site e ler uma entrevista com a Miriam Goldenberg sobre os super idosos, que são as pessoas na casa dos 90 que vão muito bem, obrigada. Tem uma reportagem sobre como os idosos estão mais saudáveis hoje do ponto de vista da saúde. E uma outra matéria em que várias pessoas respondem a pergunta: o que você faz para envelhecer melhor? Se você gostou desse episódio do podcast, eu te convido a ouvir as edições anteriores. Tem gente como o Christian Dunker, o Ailton Krenak, a Ana Canosa e mais. No Spotify e no site da Gama você pode ouvir tudo isso. Com roteiro e apresentação de Luara Calvenic, este é o podcast da semana. A cada 7 dias, um tema novo para você. A edição de som é do Maurício Abad. Até semana que vem.